Seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Hoje nós entenderemos o porquê que nós sofremos. Iremos memorizar João 16, 33b. É bem simples. Repita comigo. Neste mundo vocês terão aflições. Repita. Neste mundo vocês terão aflições. Mais uma vez. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33b. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos entender um pouco agora esta passagem. Este versículo ele vai derrubar aquela doutrina que ensina prosperidade, que se você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, entrar numa igreja, começar a obedecê-lo, a tua vida vai prosperar, você vai ganhar o carro do ano, a casa que sempre sonhou e nada de mal vai te acontecer. Lendo o versículo, o que você acha? Esse versículo é o próprio Jesus que disse essas palavras. Neste mundo vocês terão aflições. E ele está afirmando aqui que nós teremos dificuldades, o que não corresponde a uma vida só de prosperidade e felicidade. Nós precisamos entender que a nossa hora de brilhar ela não é agora. Existe um reino que se chama Reino dos Céus, que está sendo preparado, onde nós desfrutaremos da glória eterna de Deus, mas esse lugar ainda não foi revelado a nós. Esse momento ainda não chegou. O cristão verdadeiro, ele vai passar por dificuldades. Ele vai ter muitas tribulações. Ele vai ter muitos momentos de tristeza, muitos momentos de angústia, problemas financeiros, problemas sentimentais. Essa prosperidade que nós esperamos, ela também irá nos alcançar um dia no reino que há de vir. Jesus disse que nós teremos aflições então. Também nós podemos ter felicidade. Mas essa felicidade, ela não está ligada ao fato de nós o aceitarmos como Senhor e Salvador no sentido financeiro, no sentido material. Essa felicidade ela é plena sim, ela existe, ela é concreta, mas espiritualmente. A gente pode sim desenvolver bens materiais, a gente pode sim adquirir riquezas, mas uma coisa, né, é você trabalhar, estudar, você dar o seu melhor, ali se desenvolver no mercado de trabalho, se desenvolver de forma acadêmica. Outra coisa é a sua espiritualidade. Você não deve pensar nunca que pelo fato de você estar buscando a Deus, e pelo fato de você estar em Cristo, todas as coisas vão dar certo na sua vida, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Você pode sim prosperar, mas independe se você está em Cristo ou não, porque você concorda comigo que você, mesmo não entregando sua vida a Deus e vivendo uma vida piedosa, você pode adquirir bens, você pode ter riquezas. Se assim não fosse, só seria próspero quem é cristão. E na verdade a gente vê que os cristãos eles passam pelas mais diversas dificuldades, enquanto muitas pessoas que não têm Deus, que não o reconhecem, vivem uma vida de luxo, uma vida de facilidades. Então, a gente precisa entender que o nosso alvo nessa vida é buscar a Deus, é agradar a Deus, e que nós passaremos sim dificuldades por causa disso, aqui neste mundo, e que Deus irá nos recompensar no devido tempo. Nós devemos entender as aflições e as dificuldades como parte da fé. É por isso que Jesus diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, ele também nos dará vitória. Essa vitória ela já é certa porque ela foi declarada por Jesus, mas ela ainda há de acontecer
e nós ainda iremos prosperar. Não é nada que esteja ligado ao presente plano. Vamos revisar aqui o versículo. João 16:33b. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33b. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E a última vez. João 16:33b. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Para a gente tirar uma lição, eu vou contar uma história. Preste bem atenção, porque essa história ela vai dar aí um sentido maior a esse versículo que a gente está estudando. Tempos atrás eu era vizinho de um médico cujo hobby era plantar árvores no quintal de sua casa. O que mais chamava a atenção era o fato de que ele jamais regava as suas mudas. Eu resolvi aproximar-se desse médico e perguntei se ele tinha receio de que as árvores crescessem. Ele então me descreveu a sua fantástica teoria. Disse que se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na parte superficial da terra, esperando sempre a água que ele iria colocar, esperando sempre ele regá-las. Como ele não regava as árvores, elas iam demorar mais para crescer, mas as suas raízes elas iriam se aprofundar na terra e procurar a parte mais úmida para dali tirar os nutrientes necessários e dali sobreviver. E isso tornaria essas árvores mais fortes. Então, passei um tempo longe e anos depois, quando eu retornei, eu notei que havia um bosque muito grande no quintal do meu vizinho. Ele tinha realizado aquilo que ele sempre desejou. O curioso é que aquele era um dia de ventos muito fortes, de tempestade, e ao observar as árvores da rua, elas estavam sendo chacoalhadas de um lado para o outro com aquele temporal, enquanto as árvores do quintal do vizinho permaneciam inabaláveis, estavam bonitas. E eu acabei percebendo que as adversidades pelo qual aquelas árvores tinham passado, tendo sido privadas de água durante seu crescimento, parecia tê-las beneficiado de um modo que o conforto e o tratamento de facilidades poderia ter atrapalhado elas na fase adulta. Todas as noites, antes de deitar, eu oro pelos meus filhos. Na maioria das vezes peço para que suas vidas sejam fáceis. Mas tenho pensado que é hora de alterar minhas orações. Eu sei que eles encontrarão inúmeros problemas e que as minhas orações para que não haja dificuldades têm sido ingênuas demais. Sempre haverá tempestades ocorrendo em algum lugar. Ao contrário do que tenho feito, passarei a orar para que meus filhos cresçam com raízes profundas, de tal forma que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas, que se encontram nos lugares mais remotos. Oramos demais para termos facilidades, mas, na verdade, o que precisamos fazer é pedir para desenvolvermos raízes fortes e profundas. Como você percebeu, essa história não é minha. Essa história ela foi tirada da internet para embasar um pouco aqui o que nós estamos estudando. As dificuldades, elas acabam nos tornando mais fortes, nos fortalecendo. No momento, as dificuldades, elas nos afligem, elas parecem ruins, mas desenvolvem em nós uma certa resistência às intempéries da vida. E nós percebemos isso quando, ao enfrentar alguma tribulação, nós resistimos àquelas dificuldades com maior bravura, com maior empenho, porque lá atrás, aquelas primeiras dificuldades nos moldaram pessoas fortes. Não é à toa que Deus permite que nós passamos por dificuldades nessa vida.
para que cada vez mais nos tornamos árvores fortes e resistentes a todas as tempestades que a vida vai promover. É por isso que o versículo de hoje diz: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Haverá o dia em que seremos árvores frondosas, fortes e inabaláveis. Agora responda: você tem passado por algum tipo de aflição? Sim ou não? Você está preparado para confiar em Deus? Você está procurando desenvolver raízes fortes para enfrentar os temporais da vida? Em uma escala de 0 a 10, qual é a sua nota para coragem diante das dificuldades? Vamos tomar uma decisão que possa nos ajudar nessa nossa vida? Neste momento, pense: que situação você tem passado? Ou quais situações você pode vir a passar que você precisará confiar mais em Deus, ser perseverante nas dificuldades, para que Ele te ajude a se fortalecer e assim você se tornar cada vez mais forte. Seja lá o que for que você tenha enfrentado, você tem que tomar a decisão de perseverança, pois as dificuldades elas vêm para lhes ajudar e lhes tornar uma pessoa mais preparada para a vida. Então, que decisão você pode tomar para que você não se deixe abalar pelas dificuldades, mas que você consiga ver o lado positivo? Pense. Talvez seja aguentar o desânimo que você está tendo no seu trabalho. Talvez seja encontrar alternativas para melhorar o seu relacionamento que já está conturbado. Talvez seja suportar as dificuldades financeiras que você vem vivendo hoje na sua família. Enfim, existem inúmeras possibilidades, inúmeros temporais, inúmeras tribulações que todos nós possamos estar vivendo. Portanto, tome sua decisão. Tome a decisão de resistir para se tornar mais forte. E para finalizar, nós vamos orar entregando a Deus esse nosso estudo para que Ele nos ajude, porque é dele toda a força e todo o poder. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, por nós podermos ter esse momento aqui de analisar a Tua Palavra, Pai, de tirar lições para a nossa vida, que Tu possa estar fixando nossas raízes, Pai, no Teu reino, que cada vez mais nós venhamos a nos tornar fortes nas dificuldades dessa vida. Paizinho, que diante das dificuldades Tu nos dê força, Tu nos dê ânimo e que cada vez mais nós estejamos a crescer na perseverança, Pai, e no Teu amor, e que nada nos abale, Senhor. De certa forma, Pai, Te agradecemos pelas tribulações, pois elas produzem em nós um caráter aprovado, a perseverança e a esperança, Pai, que um dia receberemos de Ti toda a prosperidade que Tu prometeste. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.